egípcia, da autoridade egípcia, ele não se deu a conhecer. E os irmãos podiam supor. Ali era a maior autoridade do Egito depois de Faraó. Quem podia supor que se tratava de ele não se deu a conhecer. E uma das coisas, e aqui nós vamos ver 8 coisas, 8 erros, e eu vou falar isso bem rapidamente. Sinais, erros de José. Primeiro é que ele coloca essa máscara, ele não se dá a conhecer. Não se dá a conhecer. Ele oculta sua identidade, seus sentimentos, suas intenções. Ele mente. Ele bota uma máscara. Diante da crise, isso é uma coisa possível. Quando há ódio, quando há mágoa, quando há ressentimento, quando a gente não passa a não ser mais aberto um com o outro. Bem, a segunda coisa que a gente vê aqui, ele fala asperamente. Ele passa a falar asperamente com o outro. Ele tem raiva. Ele fala asperamente. Até para dizer coisas simples, né? Diz aqui, versículo 7 do capítulo 42. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? Asperamente. Até para perguntar de onde você vem, né? Olha, quando alguma coisa está errada lá dentro. Quando a gente não é capaz de abrir o que é que está errado lá dentro, e a gente começa a usar de subterfúgio, colocar máscara. E aí começamos a, né? Mas o que está pegando? Mas não fala onde é que está pegando. Mas qual é a bronca? Mas não diz. Mas começa um jogo aí de intriga. Tem mais. O terceiro, o primeiro foi colocar máscara, o segundo foi ser rude, ser áspero. O terceiro diz o versículo 9, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Lembrou do passado. Até quando lembra dos sonhos do passado, mas lembra agora para alimentar o ódio, para alimentar a mágoa, para alimentar o ressentimento. E sabe o que ele vai fazer? Depois que lembra do passado, traz o passado à tona para engrossar o caldo, para botar mais lenha na fogueira. A outra atitude errada que se segue quando a gente não está lidando bem com a crise é o seguinte. Diz aqui o texto. Acusação. Diz, vocês são espiões. Isso é que vocês são. Mentira. Acusação. Tem mais. A quinta atitude errada é que os irmãos dizem, nós não somos espiões. Somos os filhos de Jacó, assim, 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 e estamos procurando alimento. Ele ouve a verdade. Ele sabe que é verdade. Mas ele não quer ouvir isso. Ele não dá ouvidos para aquilo que ele não quer. Ele só vai dar ouvidos agora para aquilo que ele quer ouvir. E a sexta é que ele passa agora a manipular e a fazer chantagem com os irmãos. Vocês não vão sair daqui. Vai ter que ser assim, assim, assim. Vai ficar um aqui, vai lá, outro vai buscar o irmão. Quero isso, aquilo, senão é manipulação. Depois coloca coisas na mochila para incriminar. Olha, a gente pensava que José era capaz de tantas coisas ruins assim. Que é que o ser humano é capaz de fazer com coisa errada lá. Quando ele não é capaz de compensar o que ele está sentindo. E dar uma coisa de frente. E a sétima coisa é que ele faz sofrer as outras pessoas. Diz o versículo 17, ele nos meteu juntos em prisão 3 dias. Vocês vão me pagar. Você vai me pagar. Vou lá na prisão 3 dias. E ele não faz sofrer apenas aos irmãos, ele faz sofrer o seu próprio pai. Porque agora, a demanda era a seguinte, traga um beijo assim no teu irmão mais novo, quero ele aqui. E o pai já tinha perdido José, né? Segundo ele mesmo perdia. O pai Jacó ficou, ele fez sofrer até o próprio. Às vezes a gente quer fazer sofrer só aquela pessoa. Mas quando a gente quer fazer sofrer uma pessoa, a gente acaba fazendo sofrer pessoas que a gente não queria que sofressem. As coisas ficam bem complicadas. A gente começa a se perder, sabe? Isso não é isso. E por fim, diz aqui que ele se retira, no versículo 24, e chora. Ele se retira e chora. Mas o choro dele não é um choro de arrependimento, a gente sabe disso quando percebe tudo que ele continua a fazer na sequência. Tudo que ele continua a fazer na sequência.
Às vezes a gente chora também. E a gente parece que está sensível, né, quando está chorando, mas nem todo choro é choro de sensibilidade. Nem todo choro é choro de quebrantamento. Nem toda tristeza é uma tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus nos leva ao arrependimento. A tristeza aqui, o choro aqui de José, não é um choro segundo Deus, e nem uma tristeza segundo Deus, mas era uma tristeza segundo o mundo. Ele estava chorando, o que os meus irmãos me fizeram. Ele estava dando uma de 20. Uma de 20. Enquanto José lidou assim com a situação, nada se resolveu. Ele estava até a ponto de fazer coisa pior com seus próprios irmãos. Eles estavam a ponto disso mesmo. Mas sabe qual é a salvação? É que José é um homem de Deus. E ele cai em si. E ele passa agora, num determinado momento, aí tem texto e a gente vai estar encerrando, concluindo. Chega um momento que ele tira a máscara. Que ele revela-se aos seus irmãos. Tem um momento que quando ele tira a máscara e se revela, imagina qual foi a reação dos irmãos. Agora chegou a hora da vingança. Estamos perdidos mesmo. Ele fala assim, não fiquem com medo. E nem fiquem tristes consigo mesmos por aquilo que vocês me fizeram. Sabe? Eu aprendi alguma coisa no meio de toda essa crise. Eu aprendi. Foi Deus que mandou essa crise. E Deus é soberano. E não foi vocês em primeiro lugar, mas foi ele. Eles foram o caminho de Deus para o meu bem, para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Ele olhou para Deus, ele discerniu as coisas de uma perspectiva elevada, de uma perspectiva superior. Ele sabe que seus irmãos erraram, ele percebe que Deus não errou, que Deus é maior. A gente pode, irmãos, a gente pode rir, a gente pode ter essa perspectiva na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Olha, eu vou dizer para vocês, isso faz toda a diferença quando a gente crê em Deus mesmo, quando a gente teme a Deus mesmo, quando a gente sabe que Deus é Senhor da história, Senhor da vida, Senhor das circunstâncias, quando a gente é capaz de ver as coisas da ótica de Deus, a gente não se abala, a gente não é destruído, a gente aprende, a gente cresce. E foi isso que aconteceu com ele. Ele beija os seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos, ele abençoa os seus irmãos. Eu queria terminar dizendo o seguinte para vocês. Sabe, Isaías também passou por uma crise tremenda uma vez. Tem aquele texto clássico, né? Isaías capítulo 6. Sabe o que ele diz lá? No ano da morte do rei Uzias. Não é assim que começa, capítulo 6 de Isaías? No ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias era uma das pessoas mais chegadas a ele. Era amigo de Isaías, era um homem de Deus. Morreu o rei Uzias e o Isaías entrou em crise. E agora o país estava em caos. E agora com o rei Uzias morto, o que será? Ele entra. E é esse o contexto de caos e da morte. Ele está um tanto desamparado. Ele está um tanto... Mas Deus é Senhor da história. Quando ele entra naquele templo, ele tem uma visão de Deus. E o rei Uzias agora está com o Senhor. Não é ele que vai responder. Não é ele a resposta de Deus para os problemas, para a crise. Deus está contando com uma outra pessoa, você sabe. É com o próprio Isaías. E às vezes Deus faz coisas dessa natureza. Nos diz, filha, tira a nossa base, mexe com os nossos alicerces, porque Ele está querendo nos impulsionar para frente. E no final a gente sabe, com essa visão que Ele teve de Deus, com essa experiência que Ele teve com o Senhor, nessa sua crise, por causa da morte do seu grande amigo, o rei Uzias, Deus pergunta no final, quem me envia? Não tem mais o rei. Quem é que eu vou enviar agora? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. Então, na crise a gente pode fugir, a gente pode retroceder, a gente pode dar uma de vítima, um espírito de autocomiseração. Na crise a gente pode apenas, vamos suportar, esperar que passe. E às vezes demora para passar, paciência acaba, e às vezes então, mesmo que passe, né, você continua a sair da crise do mesmo tamanho que você entrou, você não cresceu, você não aprendeu, você não se tornou uma pessoa melhor, mais experiente, mais apta. Sai do mesmo jeito. Deus não quer apenas que a gente suporte. Deus quer que a gente vença. Deus quer que a gente vença. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente aprenda. Vocês vão enfrentar crise. Eu espero que isso sirva na hora H, né? Em nome do Senhor.